verso 1 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Até o verso 4. Amém? Amém. E por que eu parei aqui na parábola? Porque eu não pretendo pregar sobre a parábola das ovelhas ou da ovelha perdida. Eu pretendo falar nessa noite, se Deus permitir, sobre essa crítica que os fariseus e publicanos fizeram ao Senhor Jesus. Ele chegou e naquela casa onde ele estava, ele recebeu pecadores. E os publicanos e fariseus, classes religiosas, criticaram veementemente ao Senhor Jesus. Mas, amados, Jesus sempre foi criticado. Interessante, né? Mas olha, o mestre, exatamente, o mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre foi criticado. Os adversários viam defeito em tudo. Inclusive, nesse texto aqui, eles estão criticando a Jesus, porque, olha só, chamaram os discípulos e disseram: olha, o vosso mestre recebe pecadores e come com eles. Coisa absurda. Criticar Jesus porque Jesus recebe pecadores. Ele sempre foi muito mais criticado do que elogiado. A gente encontra pouquíssimas vezes algum elogio ao Senhor Jesus. Certa vez, fariseus e publicanos, judeus, mandaram que alguns dos seus seguidores prendessem Jesus, ou senão a prendê-lo. Eles foram e chegaram, ouviram Jesus falar. E ouvindo, eles voltaram e disseram: olha, esse homem é extraordinário, a gente nunca viu ninguém falar como fala. Isso é elogio, né? Claro. Ele é excepcional no bom sentido, está acima da média. Ninguém fala como ele fala, ninguém ensina com tanto conhecimento, com tanta autoridade. Foi elogio. Na cruz, quando ele foi crucificado, também, depois de sofrer as humilhações, o escárnio na cruz, eles batiam no peito, como que dizendo: estamos arrependidos, e diziam: verdadeiramente este homem era justo, a gente fez um negócio errado, com a pessoa errada, ele não merecia, ele realmente era justo. Também foi elogio, mas a maioria das vezes Jesus foi criticado. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for criticado, por favor, não é desespero, não. Olha, se Jesus foi criticado, imagine você, imagine eu, pobres mortais, né, limitados. Acontece com todo mundo. Então, Jesus foi criticado por quê? Por que você e eu sermos criticados? Nada demais. Somos limitados mesmo. Merece mais crítica do que elogio. Se bem que todo mundo prefere um elogio, né? O ser humano é assim. O ser humano, ele ouve uma crítica, ele se derrete de tristeza. Mas quando ele recebe um elogio, ele se derrete de alegria, de prazer, né? Faz bem o nosso ego. É do ser humano isso. Jesus, se criticar, tem que ter um motivo procedente que justifique. Em primeiro lugar, por que Jesus foi criticado? Muitas vezes, porque Jesus
recebe pecadores. E por que Jesus recebe pecadores? Ele recebe pecadores para torná-los seus discípulos. Ele falou para Pedro, João e Tiago: segue-me, eu quero fazer de vocês meus discípulos. Mas eu não quero que vocês apenas aprendam o que eu falo. Eu quero que vocês sejam meus discípulos para viverem como eu vivo. Porque, meu irmão, minha irmã, ser discípulo de Jesus é muito mais do que aprender apenas. Aprender com Ele é pouco. Porque tem muita gente que aprende com Jesus e é incrédulo, ou incrédula. Ok? Infelizmente, não é verdade? Tem muita gente que ouve, que aprende, mas não segue. Esses que ouvem, que aprendem, mas não seguem, esses não são discípulos. São até alunos. São até aprendizes dele. Ser discípulo de Jesus é seguir os passos dele, é fazer o que ele fez, é se esforçar o máximo para viver como ele viveu. Eu lhes proponho que você e eu nos esforcemos o máximo para viver como Jesus viveu. Amém? Amém. Para falar como Jesus falou, para amar como Jesus amou, para perdoar como Jesus perdoou. Isso é ser discípulo. E ele recebe pecadores, você e eu, para fazer de nós seus discípulos, seus seguidores, seus imitadores. Por vezes a gente paga um preço muito alto, amados. Muitas das vezes você vai adorar a Deus e não sabe se está indo para o altar ou para o Calvário. Mas vale a pena. Vale a pena, se for preciso, ir para o Calvário com Ele, porque um dia dele e com Ele receberemos a coroa da vida eterna. Amém? Amém. Ele garante isso, a mim e a você. Ele recebe pecadores para torná-los seus discípulos. E diz: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, a gente vê isso. Amados, ele recebe os pecadores para perdoar os pecados. Pastor, não está muito repetitivo isso não? Não. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que está desgraçando, ela sempre desgraçou a humanidade do ser humano, é o pecado da vida do homem. O que traz briga, confusão, desavença, pais contra filhos, mães contra filhas, maridos contra mulheres, empregados contra patrões, essa desgraça toda que está aí, pecado. Não fosse pecado, não haveria isso. E quer saber mais? Não houvesse pecado, nem morte haveria. Meu irmão, minha irmã, se Adão e Eva não tivessem pecado lá no jardim do Éden, provavelmente estariam aqui entre nós, vivos. Porque Deus fez o homem para não pecar. Pecou porque quis pecar. Como você e eu, pecamos porque queremos pecar. O pecado desgraça tudo e traz a morte. É por isso que Paulo diz mais tarde: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. A vida eterna. É do pecado que surgem essas crises, essas dificuldades. Então, Jesus recebe os pecadores para perdoar os pecados. Mas o que é isso, pastor? Pastor, isso não é fanatismo, não? Tudo é pecado? Infelizmente é. Você e eu pecamos o dia todo, todos os dias. Ué, pastor, mas você também? Claro. Por quê? Pastor não peca? Mas não deveria pecar? Sim, não deveria pecar. O diabo também não deveria pecar. A diagonista não deveria pecar, mas peca. Meus irmãos, Deus olhando do céu à terra não viu um justo. Nem entre aqueles com os quais ele falava diretamente. Eles ouviam a sua voz. Nem entre esses, ou nem entre aqueles, para você entender melhor. Nem entre aqueles com os quais ele falava e eles ouviam a sua voz. Nem entre aqueles ele viu um justo. E se não viu um justo, é porque eles pecavam todos os dias e o dia todo.
Você e eu pecamos quando praticamos pecado. Você e eu praticamos quando falamos. Você e eu pecamos quando pensamos. Coisa terrível. Só em pensar, você e eu somos pecadores. Mas graças ao bondoso e eterno Deus, que Ele perdoa os pecados que você e eu praticamos. Ele perdoa os pecados que você e eu praticamos quando falamos. Ele perdoa os pecados que você e eu praticamos quando pensamos. Não realizou, não falou, mas pensou. Ele nos recebe, Ele recebe os pecadores para nos perdoar os pecados e nos tornar limpos e nos dá roupas claras e alvas, para que com estas vivamos pela eternidade. Vale a pena se render, se aproximar, se lançar nos braços dele, para que ele nos receba e nos perdoe os pecados. Porque fora isso, meu irmão e irmã, não há solução. Essa crise toda que o mundo está atravessando, inclusive o Brasil, inclusive nosso estado, nossa cidade, nossa localidade, consequência do pecado. Não fosse pecado, teria. Você já pensou? Parou para pensar? Que coisa gostosa não era? Adão e Eva de manhã, tomando água cristalina. Não tinha água misturada com cloro. Não precisava andar quilômetros para pegar água. Repito, totalmente cristalina. E as frutas? Imagine. Se querer comer uva, ela pega uva. Se quer chupar laranja, ela pega laranja. Tinha tudo para eles. Deus preparou tudo e disse: Adão, vem cá, meu filho, toma conta disto, cuida disto. Isto é para vocês. E ficaram durante algum tempo que você e eu não sabemos. Teólogos começam a cogitar, a levantar suposições, milhões de anos. Isso é errado, isso é pela especulação. Não se sabe quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim do Éden. Só que um dia eles resolveram a desobedecer a Deus e pecaram. E aí a determinação foi que, já que vocês pecaram, já que vocês desobedeceram, não vão ter mais, a partir de agora, essa colher de chá. Agora, se quiserem comer, vocês terão que comer com o suor do seu rosto. Na Bíblia isso, né? A gente perde a história. De lá para cá, a coisa foi piorando, e logo um dos filhos matou o outro, a gente conhece a história, né? E entrou a desgraça toda no mundo. E anos depois, milênios depois, se escreveu: por aumentar a iniquidade, o pecado, a desobediência, o amor de muitos se esfriará. E o amor de muitos se esfriando, o que acontece? O amor vai esfriando, os pais não respeitam os filhos, os filhos não respeitam os pais, os maridos não respeitam as mulheres, as mulheres não respeitam os maridos. Não há mais comunhão entre os empregados e os patrões. Não há mais prazer entre as pessoas vivem, meus amados irmãos, desajustadas, frustradas, complexadas, porque falta amor. Amor é base de tudo. Ninguém respeita ninguém considera ninguém. Vivemos num mundo do salve-se quem puder. Não é? É assim mesmo. É assim que estamos vivendo, fruto do pecado. E Jesus está dizendo esta noite: olha, eu te recebo para te perdoar os seus pecados. Eu te recebo para limpar você dessa mancha que está na sua alma, para que você possa viver neste mundo em paz comigo, em condições de viver em paz com os seus irmãos,
e se fosse como um troféu, um dia ainda morar comigo na glória. Ele perdoa meus pecados e os seus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é clara. Aquela condição triste, pecaminosa, aquilo que destruía, o que destruiu a tua vida, aquilo que levou você à condição de zero, aquilo que te tornou uma palha, uma folha seca, como diz a letra do hino, aquilo que te tornou um ser insignificante, aquele pecado que fez com que todos se afastassem de você, que levou você a se afastar de todos. A vida passou a não prestar mais, a não ter sentido, a não ter significado mais. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nesta noite, Ele te recebe. Ele limpa você inteiro. Ele nos recebe para perdoar os nossos pecados. E Ele falou isso. Ele se aproximou de um homem que era paralítico e disse ao paralítico: homem, perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus, incrédulos, ainda questionavam: mas quem pode perdoar pecados? Quem é esse Jesus que a gente não conhece? A gente até ouviu falar, mas conhecer a gente não conhece. Só conhece quem entra em comunhão com Ele. Quem não entra em comunhão com Ele, que não se entrega a Ele, não conhece. Ouvi falar em Jesus. Por isso, os teólogos, por isso, os estudiosos ouvem a história de Jesus, conhecem a história de Jesus. Apenas isso. Mas conhecer Jesus só conhece quem vive em comunhão com Ele. Quem é capaz de dobrar os seus joelhos na presença de outras pessoas ou sozinho, e em comunhão com Ele pedir: ó Jesus, perdoa, Senhor, meus pecados. Eu sou pecador, eu sou pecadora. A minha alma está manchada. Eu fiz isso, mais isso. Eu tenho feito, a minha vida tem sido um fracasso. Mas eu te imploro perdão para os teus pecados. Ele vai falar para você e para mim o que diz para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Mas ao falar isso, os fariseus que não conheciam: mas quem é este para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados? Claro, só Deus pode perdoar pecados. Sabe, meu irmão, minha irmã, olha, você confessar ao pastor não vai perdoar os seus pecados. É bom ter que você compartilhe suas dúvidas, suas crises, seus problemas com alguém de confiança, o seu pastor, o seu diácono, a sua diaconisa, né? Aquele crente, aquele irmão, aquela irmã, irmão ancião, idoso, conselheiro. Bom, faça, não qualquer um, porque ao confessar qualquer um, ele vai acabar te prejudicando, né? Mas confessar mesmo a Deus, porque Ele pode perdoar os seus pecados. E os fariseus diziam isso porque a mentalidade deles, eles criam em Jeová um Deus uno e único, não há outro. Eles não tinham noção da Trindade. Jesus habitava entre eles, entre nós, mas eles não entendiam isso. Mais tarde Jesus diz: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, temos a mesma origem. Eu sou tão santo quanto o Pai. Eu sou o próprio Deus. Então Ele pode perdoar os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, o seu pastor não pode, o padre não pode, o papa não pode, o rezador não pode. Eu falo isso sempre aqui, mas vou falar sempre isso, porque é verdade. Quem é que pode perdoar pecados? Só Jesus. E por que só Ele pode? Porque Ele nunca pecou como você e eu pecamos. Ele é santo, Ele é puro. Mas Ele nunca pecou, pastor? Não. Certa vez Ele levantou o dedo para os fariseus, mais ou menos assim, parece que eu estou vendo, e falou assim: qual de vós, quem de vós me convence de pecado? Aponte um pecado meu aí. Bom, Ele pode fazer isso, eu não posso. Você pode? Claro que você não pode, claro que eu não posso, porque somos todos pecadores. Mas Ele diz: quem entre vocês pode me convencer? Aponta um pecado meu. Olha, quem não tem pecado,
dele, pode perdoar os pecadores. Então Jesus pode perdoar os pecados. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu estou terminando a mensagem e quero falar para você que Ele perdoa pecados, ou Ele recebe os pecadores para torná-los filhos de Deus. Pastor, mas aí está bem forte. Não somos todos filhos de Deus? Olha só, meu irmão, minha irmã, presta atenção, eu estou terminando a mensagem. Somos todos criaturas de Deus. Graças a Deus por isso, né? E olha, essa história que o homem é um animal racional, não é bem assim não. Ser humano não é animal racional, não. Ser humano é ser humano. Animal irracional é animal irracional. Mas olha só, Deus criou todos nós, somos criaturas do Senhor. E até no Salmo 100, quem encontrar, diga para mim, o Salmo 100, quem vai encontrar? O Salmo, somos criaturas suas e ovelhas do seu pasto. Diz isso, Deus é bom. Vamos ver se é isso mesmo. No Salmo número 100, dá esse detalhe para nós, porque essa história de somos frutos da evolução é um negócio bem complicado, né, irmãos? Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com um canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Somos criaturas suas, ovelhas do seu pasto. Meu irmão, minha irmã, ser filho de Deus exige um pouquinho mais. Eu vou explicar para vocês. No Evangelho de São João, capítulo 1, diz assim: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olha só, alguma coisa nova aqui, né? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Tipo assim, compromisso com Ele, estou fora. Compromisso com Ele, não quero. Quero ter uma bênção que Ele possa me dar. Quero até, aceito até que Ele multiplique os meus pães. Aceito até que Ele faça um milagre e me cure, a mim ou alguém da minha família. Até aceito. É bem-vindo. Qualquer benefício da parte dele é bem-vindo para mim. Mas compromisso com Ele, não. Aceitá-lo, não. Me entregar a Ele, não. Assumir compromisso incondicional com Ele, não. Tem sido assim, né, irmãos? Tem sido assim. Quantas pessoas estão agindo dessa forma? Senhor, uma bênção tua, eu aceito. Um milagre da minha vida, da minha família, aceito. Senhor, tu me abençoares e eu consegui um emprego melhor, ótimo, é bem-vindo. Tudo bem, estou contigo. Compromisso com o Senhor. Vou pensar. Semana que vem, mês que vem, um dia, quem sabe. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu estou citando Bíblia para você. Está na palavra de Deus. São João escreveu isso de maneira clara, que qualquer um entende. Não precisa de nenhum curso teológico, não precisa ser formado em nenhuma faculdade teológica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus chamado
cujo nome era João. E vai por aí, você conhece bem o texto do Evangelho de São João. Como São João afirma, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas aqueles que receberam, ele os fez, ele os transformou em filho de Deus. Olha, atualmente é muito comum, quando há alguma dúvida em relação à paternidade, é muito comum atualmente o exame DNA. Todo mundo sabe disso, né? Até porque, por favor, entendam bem o que eu estou falando. A princípio, em tese, toda paternidade é presumida, né? Presume-se paternidade. A maternidade não. A maternidade, quem vai cuidar? Maternidade é maternidade. A mãe é mãe mesmo, acabou, né? Ponto final, execuir. A paternidade presume-se. E quando há dúvida, eu não estou falando de dúvida, estou falando de presunção, presume-se. Mas quando há dúvida, o exame de DNA está aí para provar. Alguma coisa vai bater. Use um pedacinho da unha, um fio de cabelo, um pedacinho da pele, e com esse material genético faz um exame, e o exame de DNA vai comprovar quem é o pai daquela criança. Todo mundo sabe disso, né? Eu estou repetindo uma coisa tão comum, tão simples. Então, meu irmão, minha irmã, se fosse possível, haver um exame de DNA entre você e eu, entre nós, seres humanos, e Deus, iria comprovar, indubitavelmente, o pastor Miguel que usa muito essa expressão, indubitavelmente, há de se comprovar de que você e eu, a princípio, não somos filhos. Por quê? Porque em nós não há nada que comprove que somos filhos de Deus. Mas é assim, pastor? É. Deus é verdade, você e eu somos mentira. Todo homem é mentira, Deus é verdade. Deus é amor, o homem odeia. Deus perdoa. No DNA de Deus tem perdão, tem amor, tem verdade, tem justiça. Você e eu somos o contrário disso. Você não ama, eu não amo. Você não perdoa, eu não perdoo. Você não releva, eu não relevo. Totalmente contrário. Mas tem um detalhe. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque quando nós nos entregamos a Jesus como pecadores, Ele nos recebe em seus braços santos. E parece que Ele coloca em nós, parece, meu irmão, minha irmã, parece que há uma transfusão espiritual e invisível. É como se Ele estivesse tirando todo o nosso sangue, espiritualmente falando, e colocando o sangue dele. Então o que era mentira em nós, agora passa a ser verdade. O que era ódio em nós, agora passa a ser amor. O que era mentira, agora passa a ser verdade. O que era ódio, agora passa a ser amor verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, é Jesus que faz isso em você e em mim. Você não tem mérito nenhum para isso. Eu não tenho mérito nenhum. É Ele, e somente Ele. E quer saber mais? Não é a minha religião que faz isso, não é a sua religião que faz isso. Pastor, você é pregador. Ok, não sou eu como pregador. O fato de ser pregador do Evangelho não me faz isso. Não muda esses meus sinais genéticos. Pecador perdido é pecador perdido. Agora, pecador nas mãos de Jesus é pecador transformado em filho de Deus. Amém? Amém. Só vai para o céu quem é filho de Deus. Deus tem herança para os seus filhos. Você crê ou não? Aceite ou não? Não tem problema. Deus quer que você e eu aceitemos. Mas se você não quiser aceitar, se eu não quiser aceitar, ok. Problema nosso.
Deus continua sendo Deus. Morada celestial, vida feliz aqui na terra, é para quem é filho. E para ser filho, não tem outra maneira, não tem outro jeito. Tem que se entregar nos braços de Jesus para que Ele nos transforme de simples criaturas em verdadeiros filhos de Deus. Herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Amém? Amém. Nesta noite, eu quero te convidar. Meu irmão, minha irmã, olha aí. É tempo, não é? Vamos deixar princípios religiosos, tradições, costumes, hábitos, sabe? Essas coisas não levam ninguém a nada, não. Ué, pastor, você tem que ir para a sua religião? Não, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de religião, não. Por favor, eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando de comunhão com Deus. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando de permissão. Você tem que permitir, porque, sabe, Deus fez você um ser inteligente, que pode e deve decidir. Se eu quiser, Ele entra na minha vida. Se eu não quiser, Ele não entra. Se eu permitir, se eu quiser, Ele me transforma hoje. Se eu não quiser, Ele me transforma. Jesus não arromba a porta de ninguém. Pelo contrário, no livro do Apocalipse diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E se abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está escrito. Eu tenho liberdade para aceitá-lo na minha vida, na minha casa, ou manter a porta fechada e não aceitar. Por isso, o Regis da Dez fez aquele hino bonito. Entra na minha vida, entra na minha casa, né? Como Zaqueu. A gente conhece bem a música. Eu estou terminando dizendo para você que Jesus nos recebe pecadores para torná-los seus discípulos. Recebe pecadores para perdoar os seus pecados. Recebe pecadores para torná-los em filhos de Deus. Nesta noite, haja arrependimento, haja conversão, para que consigamos morar com Ele na eternidade. Amém? Amém. Se permitir, agora sim, vamos ver se eu consigo cantar.